Amém, queridos? Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez, na hora do almoço, para gravar um vídeo para edificarmos uns aos outros. A Bíblia fala que nós devemos todos os dias exortarmos uns aos outros. É muito importante, nós que estamos cheios da verdade, sempre temos algo para compartilhar com os irmãos. Obviamente, tendo cuidado de fazer tudo o que estamos ensinando, né, queridos? Conforme está escrito em Romanos capítulo 2, se nós ensinamos uma verdade e não praticamos, não escaparemos do juízo de Deus. Então nós temos que sempre olhar para a nossa vida para estarmos fazendo aquilo que nós estamos ensinando, e não apenas ensinando. Amém, queridos? Então, aqui na hora do almoço, enquanto eu comia, eu estava meditando na doutrina do pré-tribulacionismo. Os irmãos, não sei se os irmãos já sabem, surgiu agora, um novo filme, saiu um novo filme, Deixados para Trás. Eu fico arrepiado, meus irmãos, porque que filme horroroso. Quanta besteira, queridos, quanta coisa fora da verdade. E, infelizmente, queridos, essa doutrina é muito difícil de sair da mente das pessoas. Porque é uma fortaleza, gera uma fortaleza. Essa doutrina, os irmãos já sabem, ela só foi criada em 1830, no século XIX. Antes de 1830, ninguém tinha esse entendimento. Mas depois que essa doutrina foi espalhada na mentalidade da igreja, é difícil tirar, queridos. É muito difícil. Principalmente para quem ensina. Voltar atrás tem que ser muito macho. Enfim, eu também já fui adepto a essa doutrina. Eu já ensinei sobre essa doutrina, porque eu fui criado e doutrinado desde pequeno. Desde os meus 4 anos de idade, foi quando a minha mãe nasceu de novo. Desde criança, sou nascido e criado no Evangelho praticamente, numa igreja pentecostal que valorizava demais o assunto escatológico. E isso tem o seu valor, queridos, porque esse meio pentecostal, eles valorizam demais, não somente os dons, mas a eternidade. Isso é muito bom, muito bom. A teologia da prosperidade tirou essa paixão pela eternidade do nosso coração. Do nosso não. Nós estamos sendo restaurados pela verdade. Mas no coração de boa parte da igreja tirou esse anseio pela eternidade, essa doutrina da teologia da prosperidade. E muitas outras doutrinas que se infiltraram nas igrejas, teologia da hipergraça, calvinismo, agora judaísmo messiânico, enfim, muitas doutrinas perigosas que estão no nosso meio. Mas, voltando a falar da doutrina do pré-tribulacionismo, esse filme está no cinema, eu acredito que já está saindo de cartaz. Provavelmente eles vão entrar nessas Netflix futuramente, enfim, eu não sei, mas de qualquer forma, essas mentiras, elas se espalham com muita facilidade. Satanás influencia muitas pessoas para propagar o engano. Nós devemos ter muito cuidado com isso, queridos. Não é porque a maioria absoluta diz que é verdade. Temos que consultar a verdade para saber se aquilo que estamos ouvindo é verdadeiro. Antes de falarmos do pré-tribulacionismo, vou abrir um parênteses aqui. Irmãos, a palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso. O coração do ser humano é enganoso. Por quê? Porque a inclinação da carne é para a morte, queridos. Então a nossa carne sempre vai puxar contrário à verdade da palavra de Deus. Então aquilo que nós amamos tanto, o nosso coração vai se inclinar tanto para aquilo que nós vamos ler na palavra e vamos achar que aquilo é uma verdade. Por exemplo, se eu amar demais o conforto terreno, eu vou ler a Bíblia na perspectiva do conforto terreno. E aí eu vou pegar textos que não falam do conforto terreno e vou aplicar como conforto terreno. Eu amo demais falar acerca de, por exemplo, vamos chutar aqui, saúde, vamos lá.
A Bíblia fala que nós temos direito à cura, mas a gente foca tanto em termos uma vida saudável que nós pegamos textos que não falam sobre saúde. Por quê? Porque nós amamos demais falar sobre isso. Vocês conseguem compreender? Vou dar um exemplo claro aqui. Eu já falei algumas vezes para os irmãos. Certamente Jesus levou sobre si as nossas enfermidades na cruz. Esse texto fala de enfermidades físicas? Fala, porque em Mateus capítulo 8, quando Pedro curou a sogra, quando Jesus curou a sogra de Pedro, e depois foram levados para Jesus muitos enfermos, e Jesus curou a todos, o escritor Mateus, ele fala, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que certamente Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas doenças. Então, esse texto de Isaías 53 fala, sim, de doenças físicas, sim. Mas nós já aprendemos que esse contexto ele é um contexto profético para o futuro, porque no mesmo contexto de Isaías 53 está escrito que Jesus levou os nossos pecados. Então, se ele levou os meus pecados, eu não peco mais. É isso? Claro que não. João capítulo 1 João capítulo 1, versos 8 e 10 diz que aqueles que dizem que não pecam são mentirosos. Então nós pecamos ainda. Nós não somos pecadores, mas nós pecamos ainda ocasionalmente. Então, mas não está escrito, Wagner, que Jesus já levou as nossas iniquidades na cruz? Então não peco mais? Então no mesmo contexto, Jesus levou as nossas doenças. Então eu gosto tanto de falar sobre isso, sobre saúde, que eu exagero e falo, não, Jesus levou hoje todas as nossas doenças. E não é verdade, queridos. Senão nós nem morreríamos. Eu não usaria óculos. Então, eu creio que Deus me cura, mas dizer que eu tenho saúde perfeita é engano. Eu creio que Deus me perdoa se eu confessar meus pecados e me arrepender. Mas dizer que eu já tenho todos os pecados perdoados porque Ele já levou na cruz é um engano. Conseguem compreender, queridos? Então, eu estou dando uma experiência que eu tive uns 6, 7 anos atrás, em que o teor da minha mensagem era só o quê? Prosperidade financeira e cura. Eu só falava sobre isso. Foi quando eu levei um puxão de orelhas do Espírito de Deus. Ô bonitão, lê a Bíblia. Para de ficar sendo repetidor, um papagaio do que os outros falam. Leia a Bíblia. E aí eu comecei a meditar na palavra e Deus foi me revelando que é necessário compreendermos os tempos determinados, as 7 festas fixas do Senhor, e que a obra de Cristo na cruz foi apenas o começo, não foi o fim. A obra de Cristo na cruz, Ele garante o cumprimento das outras 6 festas. E até hoje só se cumpriram 4 festas. Ainda faltam 3, queridos. Jesus Cristo, nosso Cordeiro Pascal, primeira festa. Depois os pães ázimos, que nós devemos celebrar em santidade. Depois, no terceiro dia, Jesus ressuscitou, foi feito primícias. Por causa da ressurreição de Jesus, o Pai nos aceita. E o revestimento do Espírito Santo, que é a 4ª festa do ciclo, do dia de Pentecostes, que nos fala acerca do batismo com o Espírito Santo, com a evidência do falar em línguas. Não devemos confundir a festa de Pentecostes com a festa da terceira festa, que é da ressurreição. Quando Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos com Cristo. Só que nós ressuscitamos com Cristo em espírito. Então a festa da terceira festa do ciclo, que é a festa das primícias, nos fala acerca do novo nascimento. E com a promessa de termos nossos corpos glorificados, semelhantes ao corpo glorioso do Senhor. Aí é o novo nascimento. Mas a 4ª festa do ciclo é a festa do revestimento. É a festa, tá? É o tempo determinado do Espírito estar sobre nós. E o falar em línguas é o dom que nos diz que nós fomos de fato revestidos de poder. Eu respeito quem não crê assim, mas eu não consigo enxergar na palavra diferente disso. Porque em João capítulo 20, verso 22, quando Jesus ressuscitou, Ele soprou nos seus discípulos e eles receberam o Espírito Santo. Ali os discípulos nasceram de novo.
Na festa da ressurreição, das primícias. Jesus ressuscitou, festa das primícias, e soprou o Espírito Santo dentro dos seus discípulos. O seu próprio Espírito unido ao Pai, o seu próprio Espírito unido ao Pai, entrou na vida dos discípulos. E ali eles se tornaram a habitação do Espírito, nasceram de novo. E já nascidos de novo, o que Jesus prometeu para eles? Não façam nada, porque ainda falta a quarta festa para que vocês possam ser meus testemunhos. E na quarta festa do ciclo, no dia de Pentecostes, eles receberam um revestimento de poder. E qual foi o selo que determinou isso? As línguas estranhas, que o apóstolo Paulo nos ensina com propriedade em 1 Coríntios 14. Enfim, então faltam 3 festas para se cumprir. A festa das trombetas, da expiação. Aí sim, nessa festa da expiação nós teremos de fato a nossa saúde perfeita e nossos pecados serão definitivamente expiados. Seremos perfeitos, imortais, e adentraremos na festa dos tabernáculos. Então a cruz foi apenas o início, não é o fim. Jesus falou está consumado porque Ele, através do seu sacrifício perfeito, Ele garantiu o cumprimento das demais festas. Então nós temos que compreender acerca dos tempos determinados, senão nós vamos interpretar a Bíblia errado. Vamos interpretar que já podemos desfrutar de tudo que Jesus fez na cruz hoje. E não é verdade. Porque eu ainda peco, eu ainda fico doente, mas eu tenho provisão de perdão e provisão de cura. Fecha parênteses, queridos. Eu comecei falando de pré-tribulacionismo, o Espírito nos levou a falar de outros assuntos. Mas é importante nós compreendermos por quê. Porque o nosso coração, queridos, é enganoso. Quando nós focamos demais em algo, a nossa tendência é ler a Bíblia na perspectiva daquilo que a gente tanto ama. Então, muitas pessoas são sinceras, muitos líderes são sinceros. Acham que Deus falou com eles determinadas direções, mas não falou. E são coisas do coração deles. Conectando com os falsos profetas, quando nós lemos Jeremias, esses falsos profetas, eles falavam das visões de seus corações, achando que Deus estava falando com eles. E o pré-tribulacionismo, agora sim, vamos falar do pré-tribulacionismo. E o pré-tribulacionismo parece uma verdade muito boa. É gostosa essa verdade. Já pensou? Vou viver a minha vida aqui, né? Deus cuidando de mim, né? Eu sendo próspero, crescendo. E aí do nada eu posso ser arrebatado a qualquer momento. E aí, depois que eu for para o céu, aí quem ficar que vai se lascar. Que é exatamente o teor desse filme, Deixados para Trás, totalmente 100% antibíblico. Aí eu estava lembrando do que eu gravei, né, nos primeiros vídeos que eu gravei aqui no canal. Eu apaguei e coloquei novamente. Eu repostei no canal. Por exemplo, o pré-tribulacionismo fala que nós seremos arrebatados ao céu. Só que a palavra de Deus não diz céu. 1 Tessalonicenses 4 está escrito que nós seremos arrebatados para encontro com o Senhor não no céu, mas nos ares. Porque Jesus descerá do céu e nós seremos arrebatados e nos encontraremos com Jesus nos ares, porém entre as nuvens, não é no céu. Eles falam, a doutrina do pré-tribulacionismo fala que o arrebatamento será secreto, invisível e silencioso. Só que a palavra de Deus diz que será com grande clangor de trombeta, grande estrondo. Como é que vai ser silencioso? Apocalipse 11, quando as duas testemunhas, elas ressuscitam, os seus inimigos veem eles sendo arrebatados. E o próprio anjo falou para os seus discípulos, quando Jesus foi assunto aos céus, em Atos 1, o que o anjo falou? Por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, do mesmo modo, vocês o virão voltar. Olha só, do mesmo modo que Jesus subiu, ele descerá. Preste atenção, queridos, olha, a palavra de Deus é muito clara. Do mesmo modo.
Então, como é que os discípulos viram Jesus subindo? Visivelmente. Tanto que eles ficaram olhando para o céu e Jesus foi encoberto por entre as nuvens. Do mesmo modo ele descerá. É como se rebobinássemos, né? Falando uma linguagem antiga de videocassete, como se rebobinássemos a fita. Jesus subiu, agora volta a fita. Ele descendo, do mesmo modo. Então não é relâmpago, não é rápido. Por falar em relâmpago, eles falam que a volta de Jesus será como relâmpago por causa da rapidez. Só que o próprio Senhor Jesus não fala do relâmpago como se fosse algo rápido, mas como algo que ilumina. Olha o texto de Lucas. Assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra, olha o detalhe, se mostra visivelmente ao Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, relâmpago não é porque é rápido, não. O relâmpago porque é algo que é visível, se mostra de um lado para o outro. Tá vendo, queridos? Como é simples refutar? Tentando lembrar aqui de um outro erro, tô falando de cabeça aqui. De um outro erro muito... eles falam que nós seremos transformados, aliás, a doutrina pré-tribulacionista fala que nós seremos arrebatados no momento, no abrir e fechar de olhos. Só que o abrir e fechar de olhos não é o arrebatamento. O abrir e fechar de olhos é a transformação. Quando o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15, ele fala: eis que vos digo um mistério, nem todos morreremos, mas transformados, não é arrebatados, é transformados. Seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, transformados. Então, a transformação, o abrir e fechar de olhos, melhor dizendo, não é o arrebatamento. O abrir e fechar de olhos é a transformação. E ele fala que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós seremos transformados, os que ficarmos vivos. E aí sim, juntos, seremos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Eu estou somando 1 Coríntios 15 com 1 Tessalonicenses 4. E tem muito mais, queridos, tem muito mais erros. Eles falam que a igreja não vai sofrer, a igreja não vai ser uma igreja arrebentada. Mas em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, o apóstolo Paulo fala acerca exatamente do sofrimento da igreja. E ele continua no capítulo 2. O problema é que eles querem ler a partir do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Mas o contexto começa desde o capítulo 1, falando num contexto de sofrimento. E aí o apóstolo Paulo continua dentro do mesmo contexto. Então, meus irmãos, ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque isto que ele está falando desde o capítulo 1 sobre a volta de Jesus não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado. Olha só, então, para que Jesus possa voltar, primeiro tem que se manifestar a apostasia e o homem do pecado. O homem do pecado é o anticristo. Então está bem claro, segundo a doutrina pré-tribulacionista, o anticristo se manifesta depois que a igreja é arrebatada. Mas o apóstolo Paulo fala que primeiro vem o homem do pecado, para depois acontecer a volta de Jesus. Gente, meus irmãos, está na Bíblia, na nossa frente. Mas a gente não quer aceitar essas verdades. Jesus ele virá repentinamente como ladrão na noite. Por isso que ninguém sabe. Ele pode voltar hoje, pode voltar amanhã. Calma aí. Jesus vir como ladrão na noite não é para a igreja preparada. É para os ímpios. Está na Bíblia, queridos. O apóstolo Paulo fala isso em 1 Tessalonicenses 5. O próprio Senhor Jesus fala. O Jesus ele virá como ladrão para aqueles que não estão preparados. Enfim, queridos, deixa eu fechar aqui, que o vídeo está grande. Então, que possamos, meus irmãos, ler a palavra de Deus com todo o coração. Está tudo escrito. Não permita, por mais que você ache que seja a maior verdade, que você tem certeza absoluta, mediante o seu coração de que está certo, vá para a palavra. Se a palavra de Deus disser ao contrário, desconfie. Ninguém pode ir contra a verdade, senão pela verdade.
Então, se o nosso coração é enganoso, então temos que tomar muito cuidado. O que vai dividir alma e espírito, juntas e medulas, o que é apto para discernir os pensamentos e intenções do nosso coração? A palavra de Deus, que é viva e eficaz. Então que possamos estar dispostos a aceitar tudo que está escrito. E como pessoas cheias da ousadia de Deus e confiantemente que possamos anunciar essa verdade como ela está escrita, independente de quem aceitar ou não. Independente se vamos magoar pessoas que nós amamos, não importa. A palavra de Deus, revelada no nosso coração, essa palavra ela vai nos provar e que possamos ser valentes pela verdade, porque vamos sofrer retaliações, objeções, resistências. Que possamos estar dispostos, queridos, a perder tudo, se possível for, inclusive a própria vida, por amor a esta palavra. Amém, queridos? Então fica com essa palavra aí no nome de Jesus. Até a próxima gravação.